Excelente dia! Sou Sâmia Cruanis Dias, aqui para mais um episódio do Fale Mais Sobre Isso. Peço que vocês acompanhem as nossas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, Sâmia Cruanis Dias, também esse episódio no Spotify. Tá indo trabalhar? Não vai dar para ver no vídeo? Não tem problema. Acesse o Spotify que o papo vai ser excelente e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, estamos aqui no estúdio da Prodígimos, onde acontecem todos os nossos podcasts e que eu tenho a honra de falar que está localizado aqui na Music Hall, uma empresa idônea, de muita credibilidade, que apoia a cultura e faz a coisa acontecer já há 20 anos. Então, gente, fiquem atentos porque a festa de final de ano deles, com as apresentações, está ficando maravilhosa. Não dá para perder, viu? E, gente, o nosso canal aqui vem justamente discutir a respeito de negócios para que a sua empresa, empresário, cresça, desenvolva da maneira certa, da maneira estruturada. Então, eu faço questão de trazer convidados que agreguem, que somem e possam trazer muito conteúdo para você. E, claro, como vocês já viram, eu estou trazendo uma pessoa muito especial que mora no meu coração e também é uma profissional excelente naquilo que faz, Cássia Bortolozzi. Gratidão por aceitar o convite. E como recusar, dona Sâmia? Não tem por onde. E é sempre um prazer falar sobre o assunto que a gente hoje vai colocar aqui em pauta. Com certeza, eu que fiquei muito honrada pelo teu convite. Muito feliz de estar aqui com você. Gratidão, gratidão mesmo. Gente, vamos falar sobre ela? Essa mulher maravilhosa. Então, Cássia Bortolozzi é cirurgiã dentista, terapeuta e mentora sistêmica. Vocês vão entender um pouquinho o que é tudo isso. Especialista em constelações organizacionais. Tão importante hoje, gente, vocês vão ver. A formação e experiência dela, como ela é cirurgia dentista pela Unicamp, já com 30 anos de experiência profissional. Ozonioterapeuta, eu sou paciente dela, gente, recomendo, há cerca de 10 anos. E ainda o Aron passou aqui e falou assim, nossa, a Cássia é sensacional. Falei, se não fosse ela, eu acho que eu não estava vivo. Olha só, gente, pra vocês saberem a importância do ozônio, tá? Então, com abordagem integrativa na saúde, terapeuta e mentora sistêmica formada pelo IBRAX, também é Master Coach, em hipnose também ericksoniana e constelação familiar pelo IBC. É astróloga há quase 25 anos, qualquer dia a gente chama ela só para falar a respeito desse assunto, porque não cabe aqui nesse momento, mas faz muito sentido. E ela une saberes ancestrais e autoconhecimento e atualmente ela está cursando a pós-graduação em consciência sistêmica pela Faculdade Anhanguera. Gente, eu não tenho nem ideia do que é uma consciência sistêmica. Vamos descobrir tudo isso junto. Então, a atuação com constelação organizacional, ela é apaixonada pela compreensão das dinâmicas humanas. Ela aplica os princípios da constelação sistêmica também no ambiente corporativo e ajuda empresas e equipes e líderes a identificarem bloqueios invisíveis. Sabe aquela venda que não sai e você não sabe por que não sai? Aquele colaborador que não sabe se vai ou se fica e aí atrapalha. E por que atrapalha? A gente vai descobrir muita coisa aqui. E também reorganiza fluxos e criarem soluções mais saudáveis e eficazes. Esse trabalho promove clareza, fortalecimento de lideranças, melhoria das relações e crescimento sustentável. E também, gente, as áreas de expertise da Cássia são constelação familiar e organizacional. Hoje a gente vai tratar da organizacional, desenvolvimento humano e liderança sistêmica, terapia e mentoria para a expansão da consciência, integração de saúde, psique e espiritualidade. Cássia, quanta coisa! Então vamos lá. É um combo. Pois é. Primeiro, dá para resumir em poucas palavras, pelo tempo que a gente tem, primeiro, o que é essa constelação organizacional? Essa é a mesma forma aí de uma ferramenta que pode e traz aí uma clareza, principalmente para as empresas, quando elas passam
por conflitos, por crises, sejam elas com seus líderes, sejam elas com seus colaboradores, nas vendas, nas metas. Então, dentro do conjunto, qualquer situação empresarial pode ser visto através das constelações. Ela tem o potencial aí de trazer as dinâmicas ocultas, aquilo que muitas vezes, dentro do processo, o próprio líder ou o próprio dono não consegue enxergar por estar tão envolvido com a sistemática, né? Com o sistema. Eu não consigo falar sem as mãos. Mas aqui tudo pode. Vou dar umas trombadas com esse microfone. Aqui tudo pode. Então, vamos lá. E por que esse método ele tem ganhado espaço hoje em dia? Como que os empresários chegam até você? O que eles falam? E você também, nas rodas de conversa, pode entrar e falar assim, eu acho que a sua empresa está precisando constelar para se organizar. Como que se dá isso? Trazer uma luz, né? Uma clareza, muitas vezes, e uma oportunidade de enxergar de fora aquilo que pode estar acontecendo dentro da empresa. Então, mesmo que não esteja numa crise, mas o empresário, ele sente que o faturamento caiu, ou que a alta rotatividade está acontecendo de uma forma muito, muito rápida. Até mesmo os conflitos entre as próprias equipes. Qualquer situação, quando ele tem a oportunidade de olhar de fora e perceber quais leis, né, vamos dizer assim, porque tudo dentro da constelação é regido por leis. Assim como nós, né? Qualquer lei que a gente infringe, dependendo daquilo que fizemos, teremos consequências, teremos multas, teremos penalizações. Não é diferente com as leis universais, certo, que a gente fala. E isso atinge, falando no sistema empresarial, atinge diretamente uma empresa. A grande diferença que eu falo sempre da constelação familiar para organizacional é que a familiar a gente vai atrás dos vínculos, das raízes familiares que trazem as situações que as pessoas estão vivendo. Na empresarial, não é o vínculo familiar, não, a não ser que, né, exista, pode existir. Pode, principalmente se a gente entrar nas empresas familiares. Sim. Esse é um dos campos mais delicados. Certo. Mais desafiadores para a constelação. Porque envolve, além do sistêmico dentro da empresa, envolve o sistêmico familiar. Não tem como. Então, é um campo que a gente fala assim, é mais delicado quando você vai tratar uma empresa familiar de uma empresa sem essa sucessão. E dentro dessa facilidade de você visualizar, é uma possibilidade, com toda certeza, de mais clareza, de mais fluxo, de um fluxo saudável, realmente, da empresa ver você alcançando um ritmo, uma continuidade, sem os solavancos, né? Os tropeços, aquela montanha-russa que muitas vezes a empresa vai vivendo. Sim. A montanha-russa no ambiente profissional é natural, né? Tem hora que você precisa se estruturar, porque o mercado exige alguma mudança sua, alguma atitude que não necessariamente tem a ver com a constelação, mas isso não quer dizer que, então é só do mercado. Agora, se há uma oscilação, tudo está caminhando bem, os seus concorrentes estão indo bem e você travou, peraí, vamos olhar para isso porque alguma coisa tem, né, Cássia? Isso é maturidade. Certo. Maturidade empresarial, né? Porque muitas vezes falta um novo plano de gestão, falta ali um software novo, uma forma de... Um processo alinhado. Dentro da consultoria de vendas, aí você tem uma clareza de algumas situações, vamos dizer, orgânicas, que precisam ser ajustadas. Mas, de repente, você faz esses ajustes, mas a sistemática continua, o problema continua. Aquilo volta a se repetir. É aí que a maturidade fala, tem algo a mais que eu não estou conseguindo enxergar. Certo. E é aí que vem as constelações facilitando, assim, dando uma abertura. E às vezes é uma situação tão simples de ver, de resolver. Eu vou pedir para você citar um exemplo para a gente, porque tem muita gente que sabe o que é a constelação,
tem muita gente que não tem clareza nisso, acha que é algo totalmente místico, que a gente tá mexendo com espiritualidade, que a gente tá mexendo com religião. Ai, deixa os meus ancestrais lá quietos, eu não quero mexer com isso. Eu já ouvi de tudo, gente. Você também deve, né? Falar assim, porque isso é espiritismo. E não tem nada a ver. Então, até quando a gente fala... Pelo contrário. Explica um pouco isso. Tira essa visão, esse estigma do pessoal, Cássia. A constelação ela é uma ferramenta, tá? E hoje podemos até dizer mesmo que dentro do científico, se você for se aprofundar, você vai encontrar a ciência explicando todos os fenômenos que acontecem numa constelação. Mas não tem como existir um místico, né? Porque é você quem vai posicionar os bonecos. Para mim, eles não vão andar sozinhos, eles não vão falar. A gente usa outros subterfúgios para que isso aconteça, como algumas cartas sistêmicas, algumas falas sistêmicas. E a gente trabalha sempre dentro dessas leis. E principalmente as 3 leis universais, que essas servem tanto para a nossa vida pessoal, quanto para as empresas. Pertencimento é uma delas. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Perfeito. Então, dentro de uma empresa, acontece muitas vezes exclusões, acontecem aquelas... além das exclusões, algumas situações ocultas, né, escondidas, algumas mentiras. Então, dentro do pertencimento, a tendência natural é a gente falar, isso já foi, é passado, e exclui aquilo. Não quero nem saber, não quero mais nem que se fale disso. Tá aí um grande perigo. Outra é a hierarquia. Sempre alguém vem primeiro. E isso bate muito com o pertencimento, com as exclusões. Né? Na hierarquia, muitas vezes um líder que veio antes, alguém novo entra com uma gana, motivação, quer fazer diferente, mostrar resultado. E acaba passando por cima dessa hierarquia. Isso desestabiliza, cria, sim. E quem mais sente essas ressonâncias? Muito mais os clientes. Porque você vê um resultado da empresa pelo faturamento. Sim. Pelo aquilo que a empresa está realmente conseguindo escalonar dentro das metas que foram estabelecidas para ela. E a outra, de muita importância, equilíbrio de troca. Nivelamento de troca. Tanto dos líderes para com a sua equipe, assim como da sua equipe para os clientes, e do próprio líder para com os clientes, ou o dono, né? Então, vai muito da composição de cada empresa. Como é feito, né? A separação de chefes, líderes, equipe, colaboradores, funcionários, aí vai, né? Da forma como cada um dá a sua nomenclatura, vamos dizer assim. Então, essas 3 leis, sempre que a gente detecta, muitas vezes, a desarmonia, o desequilíbrio dentro dessas leis, numa constelação. E essa constelação acontece com objetos, né? Com elementos que a gente chama. Então, você, naturalmente, eu peço para você colocar um elemento como sendo a sua empresa. Você vai posicionar para mim num campo que a gente chama, ele é limitado. Você vai posicionar você em relação a essa empresa. Depois a gente faz uma demonstração. E todas essas informações que o campo traz. Então, desde o posicionamento, do direcionamento, o que é o direcionamento? Quem olha para quem? Da distância que existe entre os elementos. E os significados. Os significados são muito importantes, porque você é um ser que tem os seus princípios, os seus valores, né? Todo empresário tem o seu princípio, o seu valor. Que não precisa ser igual ao meu, não precisa ser igual ao seu. Isso precisa ser visto dentro desses valores, desses princípios, e ajustar de acordo com o que a pessoa é. Mas para a empresa, o fundamental são aquela tríade, né? A missão, o propósito e os valores. E os valores. A empresa, quando não tem isso, a gente já começa daí. Ela se perde facilmente, porque nem ela sabe para onde está indo. Nem ela consegue mensurar realmente até onde ela quer chegar. Então, nesse quadro, a gente consegue ir ajustando e trazendo uma clareza, principalmente. Jóia. Então, quer dizer que você pode também utilizar a constelação
até para o empresário entender qual é o propósito dele, qual a missão que ele tem dentro do negócio dele. Com certeza. Para que ele consiga viver isso, porque daí a gente diz muito a respeito da cultura da empresa, e aí isso levar para os demais colaboradores, não é? Isso ajuda a sair do efeito das coisas, sabe? E vir para as causas. E o dono da empresa, ele é a cabeça. Então, se ele não traz essa clareza, um líder, de repente, tem um outro valor e acaba direcionando, não por maldade, em hipótese alguma, mas pela vontade de trabalhar, de fazer, mas, opa, peraí, isso daí não está batendo com o meu, mas qual que é o seu? Quanto mais clareza de papéis, função em ordem. Então, existe essa hierarquia. Se a gente atropela essa hierarquia, mesmo que alguém queira fazer demais, por que aquele funcionário, aquele colaborador quer fazer demais? E aí que vem as dinâmicas, né? Muitas vezes ocultas, lealdades ocultas. O que é a lealdade oculta, né? Que a gente fala muitas vezes dentro da organizacional tem. Na familiar, na empresa familiar, você encontra lealdade oculta, adoidado. Já numa empresa sem ser familiar, essas lealdades ocultas, elas vêm muitas vezes identificadas com o que o dono traz, com o que ele representa. E aí há a identificação, muitas vezes, de um colaborador com o dono, de uma forma oculta. Como que você vai saber disso? Aí a constelação tem o potencial de apontar diversas possibilidades. Tá. Não é mágica em hipótese alguma. Tanto que a gente fala, ficou claro, a pessoa sempre sai dali com uma clareza grande. E aí que eu falo, agora é com você. O movimento precisa. Né? Que muita gente coloca a constelação nesse nível. Você vai lá, faz a constelação, depois deixa que o universo... Flui, trabalha, Não, você jogou uma intenção, com certeza, energética. Tudo é vibração. Somos seres frequenciais. Somos pura energia. Tudo isso daqui é pura energia. Então, nessa ressonância, né, quando a pessoa não toma as rédeas, não assume o protagonismo, apenas fala, não, agora deixa o universo responder. Ok, ele vai te responder no seu movimento. Naquilo que você pensa, naquilo que você fala, principalmente naquilo que você faz. Quando existe incoerência, quando existe incongruência, que eu falo muito, entre o pensar, o sentir, ou o falar, né? E a ação, não tem como. Você vai gerar conflito, vai gerar situação desgastante dentro da empresa e pessoalmente. Tá. Joia. Gente, sensacional. Eu tenho, assim, um monte de pergunta aqui que eu coloquei, e a gente vai entrando, já vai respondendo, a coisa já vai acontecendo. Cássia, eu queria ver a possibilidade de a gente trabalhar esses elementos que você trouxe aqui, de repente, para trazer mais clareza para o pessoal. Mel, tá ficando claro? Você tá compreendendo o que é esse processo? Para a gente ter uma noção, né, de quanto que o empresário aí, você do outro lado, está entendendo sobre todo esse mecanismo, quanto que a constelação organizacional pode servir para o seu negócio. E eu acho que é importante isso também, Cássia. Você falou assim, quando que eu percebo o momento de chamar? Você falou de alta rotatividade, de funcionário, você falou de clareza de propósito, uma trava em vendas, caiu o faturamento. Perfeito. Toda crise, toda situação que causa incômodo. Isso. Que o dono, né, ou o líder ali, ele interpreta, ele fala, caramba, já fizemos cursos, né? Perdão. Já fizemos cursos, já investiu-se numa consultoria e o problema volta. Esse é o momento. Tem algo que precisa ser visto, algo que está infringindo essas leis. E que muitas vezes pode não ser do próprio empresário, mas da equipe que está ali configurada, vamos dizer assim. Por exemplo, uma empresa, ela não está crescendo. Tá lá, ela investiu em marketing, prospectou, tá tudo certinho. Caramba, mas ela não cresce. O que acontece? Algo precisa ser visto. Normalmente, se a empresa ela já teve um outro sócio, quem foi esse sócio? Que estava por trás? Quem é o fundador realmente?
Às vezes a empresa ela surge de uma brincadeira, de uma conversa, 2 pessoas se empolgam, dão aquelas dicas, mas você levou adiante. Mas aquela pessoa fez parte. Uhum. Então, o simples fato de trazer essa história, de colocar ela no campo, de incluir essas pessoas que, de certa forma, foram excluídas. Você começa a trazer o equilíbrio, a energia para dentro. Uhum. Porque você, como empresário e dono, poxa, eu nem lembrava disso e não fazia ideia que isso poderia interferir. Mas interfere, porque fez parte. Lembra que eu falei pertencimento? Sim. Tudo e todos. Todos. E como Tem o direito. isso é comum a gente ver nas empresas, essa questão de pertencimento, das pessoas se sentirem afastadas. Ela tá ali cumprindo o horário dela, fazendo a função dela, mas ela não sente que ela tá envolvida. Ela não sente que a liderança chama ela para a sopa, para poder trabalhar junto. Ela acha que ela tá se sentindo, ela se sente excluída do processo. Sim. Então, quer dizer, a constelação pode ajustar tudo isso e deixar o departamento fluir ainda mais. Muito. E não necessariamente, caso você está me levantando uma coisa, não necessariamente eu vou chamar a empresa inteira. Vamos falar assim, eu tenho uma empresa aí de 60 colaboradores. Eu não preciso chamar todo mundo para fazer parte dessa constelação. Eu posso chamar quem faz parte do departamento ou nem chama. Não, Tá aqui os elementos. No primeiro momento, quem deve trazer e constelar é o empresário. É o empresário. Isso. Legal. Sem envolver ninguém. Ninguém precisa ficar sabendo também. Ele precisa enxergar. Uhum. Porque a empresa é dele. Tá. Ele precisa detectar aonde estão as falhas. E aí sim, ele ir passo a passo ajustando. Perfeito. Na hierarquia. Vou trabalhar com os líderes, dos líderes, vou trabalhar com os colaboradores. Joia. E aí vai descendo a pirâmide aí. Entendeu? Vamos brincar? Vamos ver como é que isso funciona na prática, gente? Ó, sensacional. Agora, antes de a gente entrar nisso, Cássia, eu preciso valorizar quem me valoriza também. Então, dizer que os patrocinadores aqui desse podcast, primeiro deles é Viva-te Semijoias. Viva seus melhores momentos. Você que é empresária, quer ter a sua imagem valorizada através dos acessórios, a Viva-te é o canal. Ou você que queira ter uma segunda fonte de renda, conhece alguém que está precisando ter uma segunda fonte de renda? Cerca de R$2.000 que você tenha de ganho a mais por mês, a Viva-te pode proporcionar isso, ok? E também, gente, estou sendo patrocinada pela Bajulier Moda Plus Size, Curve e Plus Size, que eu tenho o maior carinho, loja localizada em Limeira. Leiam o QR Code aí na tela que vocês vão ver, tá aqui, ó, tá aqui nesse cantinho aqui. Vocês vão ver que sensacional, cada peça uma mais linda que a outra, Cássia. E emagrece a gente, viu? Eu sei que o emagrecimento tem que acontecer, ela é minha mentora. Mas emagrece a gente, peças maravilhosas. Eu adorei essa daqui, gente, conjunto sensacional. Bárbara, um grande beijo, gratidão por compor os meus looks aí. Vocês são extraordinários. As meninas delas são o máximo. Um beijo pra vocês, viu? Bom, então vamos brincar. Vamos lá, Cássia. Eu falo brincar, daqui a pouco ela puxa minha orelha que eu tô falando aqui. O assunto é sério, gente. Mas é pra gente entender e trazer. Você vendo como que funciona tudo isso, traz muito mais clareza, né? Agora eu não sei o que ela vai fazer comigo aqui, as revelações que eu vou trazer pra vocês. Vamos lá. Por exemplo, vou pedir pra você, vamos colocar como 3 elementos, tá? Esse daqui é o líder. Certo. Tá? Aqui seria a equipe. Tá. E aqui os clientes. Ok. Líder, equipe e clientes. Ok. É uma composição simples. Mas vamos supor o quê? Que a gente está com um problema principalmente aí, que a equipe, ela vem reclamando muito do líder aí, da forma como chega a demanda. Como ele fala, como que passa, dá os feedbacks, tudo. Isso. Então, é como se você chega para mim e fala assim, minha equipe não tá dando conta. Ok? Aí eu vou pedir para você,
Essa daqui é você, aonde você se posiciona. Certo. Vamos imaginar que a gente tem aqui um espacinho limitado. Para criar o campo, né? Que Isso. você diz. Ok. Exatamente. Vamos pôr a xícara para cá para não atrapalhar. Isso. Então, essa daqui é você. Certo. Aonde Aqui você- é o campo, certo? Isso. Ok. Onde eu me posiciono. Tem a questão do norte-sul, não vai entrar Não. nesse aspecto? Tá bom. Não. Então, onde a líder se posiciona? Vamos supor que ela se posicione aqui. Ok. E a sua equipe? A produção? A equipe que vem... Vamos supor... Ela tem que estar... Acredito que do meu lado, vai, para poder Ok. seguir. E os clientes? Os clientes estão aqui na frente. Tá. Esse daqui é o futuro da tua empresa. Futuro. Onde você põe? Vamos colocar aqui, onde esteja visível. E o passado? Passado para trás, vamos supor que esteja aqui. Ok. E nesse olhar, eu te pergunto, você olha para quem? Tô olhando para os meus clientes. E você vê sua equipe? Tá do meu lado, não. Já é um problema. A partir do momento que você não vê a sua equipe, Seria, vamos dizer assim, se eu colocasse ela aqui, já é diferente. já é diferente. Você já tem uma condição de enxergá-la. Mas ao seu lado, quem é o dono? Quem é o dono? Isso. Não se vê o dono, eu acredito aí, né? É o líder que tá aqui. Tô colocando como se o líder fosse o dono. Sim, tá? mas como tá com a equipe do lado, não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Perfeito. E você como a líder, como a dona, não enxerga a sua equipe. E olha apenas Para os seus clientes. E faz sentido os clientes olharem para você ou para a equipe? Eles precisam olhar para a equipe. Precisam. Os clientes. Depende do produto. Depende do que produto, vai acontecer, vamos dizer isso. assim. Mas vamos dizer assim, é o produto que ele está comprando. Ele quer o resultado, ele quer ter a Isso. satisfação. É a loja como um todo com o produto que ele está comprando. Vamos dizer que aqui está o produto ou a própria empresa? Certo. A diferença. O cliente olhando para o produto, para a empresa. Diferente porque você olha para o seu cliente. Certo. Mas seu cliente não tem que ficar olhando para você. Não, sim. Ele tem que olhar para o resultado. Então, para o produto, para a empresa. E muitas vezes o cliente ele está muito próximo. Agora, por que ele está tão próximo? E aí viriam algumas perguntas que eu te faria. Por que você precisa olhar tanto para o cliente? O que te faz olhar para o cliente e não para o seu produto, para a sua empresa? Ao mesmo tempo, o que te traz essa equipe ao seu lado? O que significa? Lembra que eu falei dos significados, Sim. dos valores? O que significa para você a equipe do seu lado? O que você me responderia? Para ter união, para ter força, para que consiga junto levar a empresa. Eu quero a equipe junto comigo para poder seguir adiante. Eu quero ser uma líder servidora. Eles precisam se inspirar em mim. Então, eles precisam se inspirar em você. A equipe te vê? Não, porque ela tá do meu lado. Tá do seu lado. Perfeito. Então, nesse caminho, muitas questões aqui, várias perguntas que a gente vai trabalhando dentro do métier, né? Então, a gente não pegou a empresa, não pegou o produto, o número de colaboradores, a hierarquia, quem é o fundador. Então, quando eu começo, né, que eu vou fazer uma constelação organizacional. Travou a língua. Organizacional. Normalmente eu mando um questionário. Certo. Fazendo algumas perguntas para poder trazer a clareza do produto, da empresa, do tempo de empresa, do primeiro sócio, do segundo. E ali já me traz tanta informação. Tá.
porque muitas vezes ali já coloca, foi o primeiro sócio, mas ele nem existiu, né? Eu não considero, então já tenho ganchos ali. Tá. Né? Então é uma forma realmente, quanto mais a gente tem clareza, e o importante é isso, a gente ter clareza dos papéis. Uma empresa precisa ter as funções em ordem, o chefe, o líder, o funcionário, até chegar no produto final. Que é o que a gente quer, a prosperidade, o dinheiro, o produto. Então, normalmente assim, e aqui a gente iria organizando isso de alguma forma, né? Eu colocaria você olhando para a tua equipe. Sinto muito, agora eu vejo vocês. Eu estou pronta para ouvir vocês. Perfeito. Né? E aí sim, agora vocês podem ficar próximos ao produto, porque essa é a produção. Então, por exemplo, tem empresas que o vendedor vai lá e vende demais. Aí ele chega para a produção não entrega. Chega no chefe, não, a gente vendeu, mas é a produção que não entrega. Mas eu não tenho um ritmo de produto suficiente para entregar. Então por que manda eu vender? Por que manda eu vender? E quem que vai sentindo essa ressonância? É o cliente. Sim. Ele percebe a desorganização. Não chega a ser uma desorganização, mas ele percebe que algo não está fluido. Muitas vezes até inconsciente, né? A pessoa fala, vai lá, vai comprar o produto, acaba não comprando, não sei por quê. Algo me diz que não era para eu levar, não é? Exato. E gostou, foi na hora de fechar. Não fecha. Aqui é a mesma coisa, né? A equipe sua, ela tem que estar na sua visão e próxima a você. O cliente não depende do produto. Certo. Mas ele não tem que ver a equipe. Ele tem que estar olhando para a empresa. Sim. Porque esse é o produto final. Para o produto, né? Ele está olhando para o que ele quer. E está aqui. Então, o cliente não tem que olhar para nada da empresa. Tem que estar olhando para o produto. Perfeito. Para a satisfação dele, na utilização do produto, no atendimento que ele recebeu na hora de comprar o produto. E ele tem uma certa visão de futuro, né? Porque ele quer a empresa crescendo, evoluindo e tal. Então, tem que ter esse olhar de futuro. E você daqui consegue olhar o todo. O líder, o dono, né? O chefe, ele precisa estar numa posição em que ele consegue, por isso, as hierarquias. Perfeito. E, Cássia, por que existem os decretos? Por que nesse momento, como você falou, você olha para a sua equipe e vai falar, sinto muito, agora eu te vejo, te escuto. Qual é o mecanismo disso de uma maneira inconsciente e de ação para a empresa? Como eu falei, somos pura energia, somos frequenciais. Então, toda vez que você entra com as falas, né? As falas de ajuste, de posicionamento de uma forma fluida, correta, né? Saudável. Sim. Tá? Não tem certo e errado. Tem o que a gente fala do caminho saudável. Então, nessas falas, a hora que você começa, que eu peço para você repetir, algo dentro, você sente. E tudo aquilo que a gente sente é onde altera, sim, o ritmo, a frequência das nossas células. Isso é muito importante. Nós somos o que pensamos. Quanto mais falamos e decretamos aquilo que queremos, mais chances realmente de caminharmos em direção desse resultado. Então, quanto mais se repete, quanto mais você fala, e eu peço para o outro falar para isso, para ele sentir. E muitas vezes eu pergunto, fez sentido para você? Tem uma vez que a pessoa fala, não. O que faria sentido? Aí a pessoa vem e fala. E é ótimo, porque ela delibera, põe para fora. É um momento de ajuste. Eu deixa fluir. E daí você reorganiza. Aí reorganiza e a pessoa ela vai se permitindo, porque existe resistência, existe o ser humano com os seus traumas pessoais. Medo do julgamento. Isso. Eu acho que o pior, Cássia, é o medo do julgamento, sabia? Eu já teve uma vez que eu fui numa empresa que deram para essa empresária de presente a minha mentoria. Então, eu fui rapidamente lá fazer um diagnóstico a respeito da empresa, entender como é que estava o cenário, só entender o cenário. E aí, você vai fazendo as perguntas, eu tenho uma metodologia para isso, um Canvas que eu aplico,
E aí a empresária ia me respondendo, eu ia fazendo as anotações. E os seus parceiros, quem são, como que você olha para isso, e ia fazendo anotação. O que a gente faz? A pessoa, quando ela coloca para fora aquilo que ela pensa, ou para entender, não tenho parceiro nenhum, né? Precisava buscar, já tá fazendo ter a tomada de consciência. Isso. Só que daí, olha que engraçado, quando eu terminei, ela virou e falou assim, nossa, Sâmia, foi leve, né? Aí sabe quando você fala, tinha outro jeito para ser? Fiquei com isso na cabeça. Ela falou assim, você não me julgou. Eu falei assim, não é o momento, eu não posso nem fazer isso. É a sua empresa, você tá fazendo isso por algum motivo. O que a gente precisa olhar é falar assim, esse caminho não vai chegar no resultado que você deseja. Então, a gente precisa ter um realinhamento. Ponto. Não é? Então, não tem o ponto certo ou o ponto errado de a gente chegar, olhar para o nosso cliente e julgar. Nossa, como assim que você fez isso a vida inteira? Como que você não olhou para sua equipe? Isso. Porque isso daí não vai trazer resultado e não é no julgamento, mas não é? É o que a gente vive diariamente. Vivemos de julgamentos. Foi assim que aprendemos, é assim que fazemos. É do ser humano, tá tudo bem. Mas é aí que tá o maior ponto da virada. Que a gente precisa realmente olhar muito profundamente. O que nos leva a julgar? O que nos faz olhar para o outro e acreditar que somos melhores ou sabemos mais do que o outro? Cada um tem a sua história, a sua jornada. Exato. Eu falo o seu sapato. E não adianta eu pegar o seu sapato e querer calçar, né? Isso. E acaba levando a gente para um mundo que eu falo muitas vezes infantil, principalmente no julgamento. O julgamento é a maior defesa do ego. É uma forma de se proteger. E no momento em que o ego ele assume o caminho, assume a direção, a gente se perde. Porque ele vai, de todas as formas, buscando sim essa defesa. Essa máscara, né? Que acaba se colocando. Tanto que eu falo, o mundo infantil ele é cheio de historinhas, de justificativa e de explicação. Isso eu trago muito do meu mestre, né, do Fernando Freitas, em que ele coloca, caiu, a pessoa começou a entrar em justificativa, começou a querer explicar demais. E isso na empresa é o que a gente mais vê. Sim. Muitas explicações, principalmente funcionário, colaborador, historinhas. Não, porque é a minha mãe, porque é o meu filho, porque é o IPPP, e sempre historinha, explicação ou justificativa. É o mundo infantil. Porque dentro de nós, até dos grandes empresários, existe a sua criança. Sim. E dentro de uma empresa, o saber colocar o eu adulto sempre acima, conduzindo aquela empresa. Mas esse empresário precisa conhecer esse seu mundo infantil. E aí sim, começa a diminuir julgamentos. Porque tem situações que é isso que eu te falei aqui agora, não tem certo e errado. Nada do que, até mesmo quando você posicionou ali, tá tudo certo. Isso me traz aquilo que eu te falei, posicionamento, direcionamento, o significado e a distância. Então, quando você colocou para mim aqui com a equipe, muito pertinho, isso aqui fala muita coisa. É uma necessidade de segurança. Só que a equipe muito próxima confunde quem é o líder ou não confunde? Pode confundir. Na hierarquia, você perde. Então, isso é distância. Posicionamento, tá do lado. É diferente de eu olhar para minha equipe. E isso é o direcionamento. Eu estava antes olhando para os clientes. Assim como, né, o posicionamento, a distância, direcionamento e os significados. Por isso que eu te perguntei, o que significa para você a equipe do teu lado? Tem pessoas que falariam para mim, a segurança. Opa, mas em que fase da tua vida você busca a segurança? Caiu no mundo infantil. Então, aí que a gente vai tomando consciências
de que não, a equipe, eu preciso da equipe porque a engrenagem precisa rodar. Sim. Mas eu não posso colocar ela como meu apoio. Não, ela é consequência. Perfeito. Então, é aí que a gente vai trazendo essas clarezas. Pessoal, tá claro tudo isso para vocês? Olha quanta informação relevante que a gente tem aqui. E o mais importante disso tudo é saber que não é porque a gente tá... A Cássia trouxe toda essa dinâmica aqui que é a constelação que vai resolver simplesmente o seu negócio. É uma ferramenta para você enxergar aquilo que você precisa fazer a mudança. E aí, nesse sentido, eu quero falar para vocês a respeito do curso Caminho da Gestão, que a Zaros traz, Zaros Escola de Negócios, a qual eu sou parceira, que traz um curso sensacional para pequenos e médios empresários. São aquelas pessoas que precisam se estruturar, precisam ter processos definidos, precisam ter processos de vendas alinhados, precisa ter um planejamento de marketing bem feito, trazer inovação. Essas ferramentas que a Cássia falou, que precisa ter o alinhamento do seu negócio. Então, é a oportunidade que você tem de deixar tudo isso muito alinhado para quê? Para você crescer ainda mais. Recursos humanos, finanças, vendas, fugiu agora, liderança, tudo isso para você poder ter a sua empresa estruturada. Se você quiser saber mais, a gente vai deixar um link aqui para que você possa entrar em contato, preencher o formulário e ter mais informações a respeito desse curso, com duração de 4 meses, aulas quinzenais, presenciais, à noite, para você alavancar a sua empresa. Gente, tá um curso sensacional. E amanhã estreia o nosso curso Vendas 360. Estou muito feliz com todos que vão participar. É um curso que foi muito gostoso desenvolver. Marília, Gabriela, Luiz Pimentel e eu juntos, trabalhando aí para fazer a sua empresa ter um processo de vendas definido, ter uma abordagem bacana. Então, amanhã a gente tem encontro marcado lá no Ciesp. Deu vontade? Entre em contato com a gente, busca saber se tem alguma vaga remanescente, porque a gente está fazendo esse podcast gravado, então pode ser que chegue na hora, não tenha, ou você tenha a sorte de ter o seu lugarzinho lá, tá bom? É só entrar em contato com a gente que a gente responde para vocês. Bom, Cássia, que mais que você pode incluir para a gente em cima dessa temática? Qual é o primeiro passo para esse empresário começar a enxergar se tem algo invisível que está travando o negócio dele? Propósito dele. O propósito. Isso. Ok. Né? Qual que é a meta? O que ele quer da empresa dele? O que ele mensurou? Quais são os valores? Aonde ele quer chegar com a empresa? E perceber dentro do ritmo, né? Do fluxo. Tá saudável? Tá contínuo? Não, eu tô vivendo aqueles momentos de alta rotatividade, os funcionários não param, o faturamento estagnou. No fundo mesmo, né? A raiz invisível, quando o sistema é olhado. Uhum. E mesmo que não tenha problemas. O empresário olhar para o seu sistema como um todo, olhar para a sua empresa como um todo, trazer algumas possibilidades ali que talvez realmente ele nem passando pela cabeça dele, dentro dos objetivos dele. Com certeza aí traz um caminho mais fluido, né? E eu posso trazer um testemunho, gente. Teve uma vez que eu não sei se você vai lembrar, no final do ano, não desse ano, acho que do ano retrasado, né? A Cássia faz um evento onde chama diversas pessoas para a gente fazer energizar o nosso ano, vamos falar assim, né, Cássia? Isso. E daí ela deu de presente uma constelação para quem quisesse para fazer um sorteio. E eu fui sorteada. Para variar, né? E aí a gente fez a constelação organizacional, né? Foi feita a respeito da minha empresa. E foi tão bacana, porque ali eu enxerguei coisas que eu nem imaginava. Eu não estava procurando nada.
né? Primeiro que eu não estava ali por causa da empresa. E aí ela trouxe uma visão de uma clareza para mim, em termos de clientes também, das pessoas que estavam ao meu redor, que você fala assim, oi, preciso olhar mais para isso. E aí me deu um olhar diferente para o negócio. Não que eu estivesse fazendo algo errado ou que precisasse reestruturar, não era isso, mas ter um olhar realmente mais atento para como as coisas estavam caminhando. Isso. E que me deu a possibilidade até de antecipar, né, Cássia? Essa que é a verdade. Então foi muito bacana antecipar ações para que o negócio continuasse fluindo, não é? Então, empresário, você tá com a empresa tudo ok? Chama para poder ter clareza. A sua empresa precisa ter um realinhamento, entender como é que tá. Nossa, tá com muita rotatividade, eu tô com o turnover muito alto, preciso reduzir isso. Chama para fazer esse alinhamento. Quer melhorar as vendas, sendo que tem um processo, as pessoas são treinadas para isso, precisa ter chama para ver. Então, é você e a Cássia ali constelando para justamente entender, enxergar dentro desse campo aí, ter muito mais clareza do seu negócio e verificar qual é o rumo que você quer tomar, qual é o rumo que a sua empresa pode tomar de crescimento. E tem um porém também, né, Cássia? Existem empresas que não gostam, eu vou falar, não são as empresas, os empresários que têm medo de sucesso, né? Ixi, e travam. Ixi, tem. Isso daí vem muito por, né, que a gente fala, aí vem lealdade oculta. Uhum. E isso é onde a constelação pode trazer uma clareza, que a gente fala de autorização. Tem tantas pessoas que inconsciente, assim, não se sentem aptas, sem perceber, a terem esse sucesso, a ganharem, por exemplo, mais dinheiro que os pais. Há alguns conflitos muito interessantes nesse âmbito, assim. Vale um pouco, só retomando aquela constelação sua, a diferença que aconteceu, essa daqui, aqui eu estou mostrando o que é uma constelação individual. Isso. Naquele momento, a constelação organizacional feita em grupo, ela tem uma riqueza diferente. Por quê? Porque esses bonecos ganham vida. Uhum. Então, no caso ali, alguém representaria, uma pessoa mesmo, entraria no lugar da equipe. E essa pessoa, ela traz sensações. Ela coloca o que ela está sentindo. Mas o que isso tem a ver? Só você vivendo para você perceber o que realmente tem a ver. Sim. Que muitas vezes aquela pessoa, ela sente, e uma fala que ela traz para quem está ali, no caso, né, observando e sendo o constelado, né, que a gente fala, para aquela pessoa tem um peso muito forte. E a identificação e traz os resultados. É diferente a dinâmica. No grupo, a diferença é mais essa, né? Que os bonecos ganham vida. Sim. Realmente, eles falam. E assim, tem dúvida? Começa por aqui. Sim. Não é, Cássia? Eu sempre falo, começa pela individual. Porque aí é o empresário junto com você falando a respeito do negócio e tal, mas se der vontade de fazer em grupo, super recomendo também. Porque que pessoal bacana, né? Que está ao lado da Cássia, que participa dessa constelação. São pessoas que já foram consteladas, então são livres de total julgamento. E quando a gente está ali, a gente se constela também, não é? Fala assim, mas por que eu fui o dinheiro da empresa? E aí a pessoa olha para dentro e fala assim, o quanto que eu tenho que me alinhar, me realinhar na questão financeira. Tem diversos aspectos aí que são bem interessantes, mas começa por aqui. Começa por aqui que você já vai ver um excelente resultado, uma mudança impressionante. Agora, claro, para você fazer tudo isso, esteja com a mente aberta, com a xícara vazia, aberto a receber, a querer fazer a mudança. Fazer por fazer não adianta, não é? E a acolher as próprias dores, né? A gente foge muito disso. E quanto mais a gente se permite olhar para dentro mesmo e aceitar que todos somos vulneráveis e todas as pessoas, todas, não, sem exceção, passaram por desafios, passaram por histórias que talvez sim, vamos usar o termo que eu não gosto muito, se arrependam, né? Até olho muito, eu gosto de palavras, né? Eu falo se arrepender é pender para um outro lado, né? Diferente daquele que você realmente foi num determinado momento.
Mas é você se acolher, você se aceitar. Uma das perguntas que eu gosto muito de fazer é: quem é a pessoa mais importante para você? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? E é espantoso como muitas respostas vêm diferentes do que eu mesma, né? Sim. E devemos sempre ser a nossa prioridade, olhar primeiro para você, né? E trazendo aí, independente de religiões, mas uma frase muito conhecida que é o amar ao próximo como a ti mesmo. Isso. É lindo de repetir. E viver, né? O quanto verdadeiramente você se ama. O tempo todo você tá se maltratando, tá com pensamentos contra você, pensamentos de escassez, pensamentos de doença, pensamentos intrusivos que faz com que, como eu coloquei, né, agora há pouco, somos o que pensamos. Então é um amor próprio. Quanto mais você olha para você e busca, sim, se trabalhar, essa dentro da espiritualidade, né? Lapidar cada vez mais essa sua centelha, essa sua conexão, mais você cocria, com certeza, a realidade pessoal, familiar e empresarial. Porque tem para todo mundo, o universo é abundante demais. Com certeza, com certeza. E, gente, pensem em tudo isso, porque tudo se reflete no resultado que a sua empresa tem. Então, se reflete nas vendas. Se a sua empresa não tiver com a liderança alinhada, se a sua empresa não tiver com o foco definido para o resultado que ela quer chegar, com a satisfação do cliente, isso daí gera um problema muito grande. Você não vai ter resultado, você não vai encontrar o método certo para fazer as coisas acontecerem. Então, pense muito nisso. Cássia, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Através do Instagram. Né, que tá lá como? @CassiaBortolozzi. Ok, com 2 Es, né? Tá ali, ó, tá ali na tela, ótimo. @CassiaBortolozzi. Ali tem meu contato direto, vai direto para mim mesmo. Então, a gente, por ali, dá o início na conversa. E atendo tanto online quanto presencial aqui em Rio Claro. Então, a clínica, né, a minha clínica que você tem fica próxima ao shopping, na Avenida 11, entre a Rua 1 e 0, número 36. E também, né, tem pessoas que não se sentem confortável presencial, faz parte. A primeira normal também quer uma certa distância, qualquer formato. Você vai até a empresa também? Também. Legal, joia. Podemos. Isso, e é muito, muito bacana quando você vai e tem a oportunidade de conhecer o ambiente. Joia. O que é muito importante mesmo, sabe? Assim, quando, para os empresários, isso eu falo de coração, quando o sistema é olhado, não tem por onde, coisas são reveladas, há ajustes que são feitos e, acredite, a empresa ela flui com uma leveza muito diferente. Com certeza. Não é a mágica, mas é o que o empresário sente a hora que ele tem a oportunidade de falar, caramba, porque parece que é fácil botar os bonequinhos, né, Sam? Pois é. A hora que coloca, né? Não é fácil não, gente. Mas é exatamente isso, tem que estar livre de julgamento, não é? Livre de tem que falar assim, e você também, não é só achar que a Cássia vai estar livre de julgamento, mas nós também, não é? A gente não pode ficar se julgando. Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu coloquei desse jeito? Porque daí não flui também. Não, e é essa abertura, quando você quer resolver. E isso é o mundo adulto. Foi o que eu falei, o mundo adulto e o mundo infantil. O mundo infantil não quero mexer com isso, não Faz quero... birra, olhar. briga, Isso. fica emburrado. Mimimi. Esse é o mundo infantil. O mundo adulto, ele vai olhar com maturidade e falar, tudo bem, realmente é isso que aconteceu. Isso acontece, houve exclusão, houve inversão de papel, houve abertura. Tem muitas empresas que há aquela fala oculta, alguém por trás do próprio empresário que dá muito palpite. Caramba, essa pessoa pertence. E quando a gente chega, e isso acaba aparecendo de alguma forma, e aparece como? Na conversa, na hora que está acontecendo a constelação, a pessoa ela dá essa abertura, e às vezes eu pergunto, mas quem que é essa pessoa? É minha mulher, ou é meu marido, ou é meu filho,
é uma ex-sócia, aí as coisas vão surgindo. Uhum. É muito interessante, né? Tem vezes que a pessoa ela vai buscar a ajuda, mas ela não se permite, ela coloca muita máscara. Então, a hora que a gente atravessa, aí tudo fica fácil. E fica muito positivo, porque flui. Muito bem, gente, ficou claro para vocês? E aí, entenderam tudo? Coloquem aí nos comentários, digam pra gente, porque a Cássia tá aberta a responder as perguntas. Eu já vivo um pouco esse universo, então para mim fica muito mais fácil a compreensão. E claro, a preocupação da gente é fazer com que você entenda. E falar assim, gostei disso, quero levar isso para minha empresa, porque, gente, faz total diferença. Então, é coisa extraordinária. Cássia, gratidão por estar aqui, por ter trazido todo esse conhecimento, toda essa clareza. Eu acho que valeu muito a pena. Eu espero que muitos empresários te procurem para justamente fazer esse alinhamento, porque eu continuo cumprindo a minha missão, que é essa transformação das empresas, das pessoas, e quando a gente reverbera isso, quando a gente transborda isso, nossa, a gente é só gratidão, né? Sem dúvida. E você teve a oportunidade, né, de acompanhar algumas histórias aí de empresários, e quando realmente o empresário não quer mexer onde precisa mexer, tudo bem. Tá tudo bem. Mas ele tem clareza da onde está o processo. Sim. E isso é importante. Já vivenciamos isso também, não é? Falar assim, então, enquanto você não olhar para isso, o negócio não vai resolver, mas tá tudo bem, é no seu tempo, no tempo de cada um, no tempo de cada um. É isso aí. Mas tem a oportunidade de falar. Eu sei onde está o problema e no tempo certo eu vou mexer na hora que for possível. É isso aí. Só toma cuidado para não ser tarde demais, não é? Gratidão mais uma vez. Pessoal, um excelente dia. Gostou do conteúdo? Dá um like aqui, se inscreva no canal. Apenas 10% das pessoas que assistem a esse episódio estão inscritos. E você se inscrevendo, pode ter certeza que você vai receber muitos benefícios e muito conteúdo exclusivo também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Gratidão.